Efésios 6:10. Nosso irmão Giovanni me fez um convite para pregar. Confesso aos irmãos que eu estudei. E Deus não falava nada comigo. Deus, ele sempre me impulsionando esta palavra. E eu creio que Deus, ele tem uma palavra para os nossos corações. Efésios 6:10, ele vai dizer assim: não tem mais, irmãos, Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Paulo, quando ele enviou esta carta, para pelejar, a peleja. Nenhum soldado vai para uma guerra se não tiver com armas necessárias para poder pelejar a guerra. E aí Paulo começa agora a ele falar sobre as armaduras de Deus. Aí Paulo agora vai incentivar. Paulo vai falar: olha, eu vou dar agora um conselho a vocês. Busque ao Senhor. E quando vocês buscarem ao Senhor, busque ao Senhor pelas armaduras de Deus. Paulo estava falando para os irmãos que os irmãos tinham uma guerra, mas esta guerra não era guerra carnal. Porque muitas das vezes, muitos de nós pensamos que a nossa guerra é contra o nosso irmão, que a nossa guerra é contra o nosso vizinho, que a nossa guerra é contra alguém no trabalho, mas Paulo aqui está dizendo que a nossa guerra não é contra a carne. Paulo está dizendo que a nossa guerra não é contra o sangue, mas sim contra hostes espirituais da maldade. E quando eu vejo isso, eu observo uma coisa: é fácil eu lutar contra alguém que eu vejo. É fácil eu lutar contra alguém que, quando eu olho para ele, ele se esquiva para a direita, os meus olhos estão fitados neles. É fácil você lutar contra alguém que ele vem armado contra você e você pode analisar qual é a armadilha que ele vai lançar sobre você. É fácil você brigar com alguém e você pode observar o que é que ele está vindo para te atingir. E se você vê que você não é capaz de lutar contra aquela pessoa, é claro que você vai correr. Você vai procurar um amigo. Observe que um jogador de boxe, quando ele vai, um lutador de boxe, quando ele vai para o ringue, antes de ir para o ringue, ele analisa o seu oponente. Ele começa agora a observar o seu oponente, o seu inimigo, o seu adversário, e ele vai estudar o seu adversário. Mas é fácil ele brigar porque ele vai saber com quem ele está brigando. Mas nós temos um inimigo em comum. E ele está 24 horas nos observando. Nós estamos no trabalho e ele está nos observando. Estamos dentro do nosso lar, quem tem filho com seus filhos, sua esposa, e ele está nos observando. E muitas das vezes nós não vemos ele, mas ele está nos observando. E ele não está nos observando no intuito de nos ajudar. O teu inimigo não está te observando no intuito de fazer você prosperar. O meu e o teu inimigo está nos observando no intuito de fazer com que nós paramos na nossa caminhada. O meu e o teu inimigo está nos observando, tentando minar a nossa fé. O nosso inimigo, eu estava lendo um livro e o escritor diz que o Satanás, ele é o maior cientista que existe. Por quê? Porque ele não se cansa de estudar. Ele está 24 horas observando o mesmo alvo. E o alvo de Satanás é ele e você. E Paulo estava dizendo para a igreja: olha, vocês estão numa peleja, vocês estão numa guerra, e se vocês não se armarem, se vocês não se prepararem, com certeza vocês não vão conseguir vencer esta guerra. Observe que, se você fazer uma retrospectiva
exaustiva. Quantas pessoas esteve no grupo de senhoras com vocês, quem sabe no momento, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Se os senhores olharem um pouco para trás, vão perceber que já esteve alguém aqui sentado no grupo de senhores e hoje não está mais. Se os jovens forem olhar, esteve alguns jovens que esteve no dia aqui louvando e adorando a Deus, mas em meio à caminhada, faltou lâmpada nos pés e luz no caminho, e ele não pôde ver as pedras que estavam sobre a caminhada. Ei, cuidado, pois o teu adversário quer te destruir. Cuidado, pois o nosso adversário quer nos tirar da presença de Deus. É fácil lutar contra alguém que eu vejo, mas é difícil lutar contra alguém que eu não vejo. É fácil você lutar contra alguém que você vê, mas parece que eu vejo um inimigo olhando para mim e para você 24 horas e olhando como é que eu vou parar ele, como é que eu vou parar ela, como é que eu vou fazer ele parar de orar, como é que eu vou fazer ele parar de jejuar, como é que eu vou fazer ele parar de ter a fé que ele tem em Deus, como eu vou fazer ele parar de buscar ao Senhor, como é que eu vou fazer ele parar de estar na frente do departamento de senhores, como eu vou fazer ela parar de estar na frente do departamento de senhoras. E se você for analisar a sua vida, você vai observar que muitas das vezes você pensa em parar. Muitas das vezes você está na frente de algo na casa do Senhor e você pensa em desistir. Você pensa em parar porque a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande. Tem pessoas aqui que falam: Senhor, mas parece que quanto mais eu me dou para Ti, mais o chicote estrala. Parece que quanto mais eu me dou para Ti, mais eu sinto as coisas arder. Tem pessoas aqui que estão fazendo a obra do Senhor, está se doando, está se entregando, mas dentro da sua casa está uma dificuldade. E vem para a casa do Senhor, ora, canta, louva, sente a presença, mas quando chega em casa parece que os filhos pioram. Parece que o marido que não é crente se levanta ainda mais. E aí parece que eu vejo pessoas aqui nesta noite falando: Deus, mas eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu estou trabalhando na tua obra, Senhor, mas eu não estou vendo, Senhor, salvar o meu marido. Eu não estou vendo, Senhor, agir na vida dos meus filhos. Parece que eu vejo jovens de joelhos e falando com Deus: mas Senhor, mas tanto que eu oro, eu te louvo, eu te sigo, eu evangelizo, mas eu não vejo o Senhor salvar a minha mãe. Eu até prego, Senhor, e vejo o Senhor salvar alguém, mas eu não vejo o Senhor salvar a minha família. Senhor, eu vou parar, eu vou desistir. Conta a história, se você for ler a história do Brasil, você vai perceber que existia um homem que o nome dele era Salles. E em Portugal, quando começou a guerra, e aqui em Salvador estava um exército em Salvador, no Porto da Barra, e um daqueles soldados que estavam em Salvador, no Porto da Barra, estava embriagado. Isso aqui é interessante. Estava embriagado, todo mundo ali. E o coronel, ele falou: nós não vamos aderir a esta guerra, nós não vamos aderir. E aí, Dom Pedro I soube que eles não iam aderir e mandou outras pessoas para vir reforçar eles e para ajudar eles. Quando o exército inimigo veio de frente, eles começaram a lutar, mas só que eles tinham menos soldados, eles tinham menos pessoas de avanço. E quando começou a guerra ali no Porto da Barra, Salles estava embriagado. Pode pesquisar que você vai encontrar. Salles estava embriagado, e quando ele estava embriagado, ele era o corneteiro. Para quem não sabe o que é o corneteiro, era alguém que ele tocava a corneta e o comandante dava a ordem, e através de quando ele ouvia a ordem do comandante, ele acionava a corneta e os soldados já entendiam o que o comandante estava dizendo. E quando o comandante começou a ver os soldados atirar para um lado, atirar para o outro, e olha para um lado e vê alguém caindo, parece que eu vejo o comandante olhando para o lado e vendo o outro caindo, um olhando para o lado e outro sendo atingido, ferido, e ele fala: nós não vamos conseguir vencer a guerra. E ele olha para o corneteiro que estava embriagado e diz: olha, a ordem é para recuar. Mas o corneteiro estava bêbado, então ele olha e diz, parece que eu vejo ele soprando com maior fôlego e dizendo: avança, não para, não desiste, continua.
dizendo que não é para nós pararmos. O comandante está dizendo que é para a gente lutar. Aí parece que eu vejo aqueles soldados que estavam com medo falando: se o comandante mandou, é porque ele tem de guerra. Se o comandante mandou atirar, se o comandante mandou não parar, é porque nós estamos vencendo. Aí agora todo mundo começa a atirar. O exército inimigo era mais forte, mas quando eles viram eles avançar com força, eles falaram: olha, com certeza vieram reforço ajudar eles, vamos correr, vamos retroceder, senão nós vamos morrer. Aqueles soldados ganharam a guerra com números menores. Aqueles soldados ganharam a guerra mesmo estando fraco, porque a ordem foi avançar. Quem disse que Deus mandou você parar? Quem disse que é para você sair da frente do departamento? Quem disse que era para você recuar? Teve alguém que falou: Senhor, eu só vou ficar esse ano, eu não vou parar mais. Senhor, eu vou ficar só esse ano, eu não vou fazer mais. Aí Deus está dizendo: quem te deu ordens? Você é meu soldado, você é minha soldada. Quem te deu ordens para você parar? Deus está dizendo para minha irmã aqui nesta noite: eu sou general. E o soldado na guerra, ele não faz o que ele quer. O soldado na guerra, ele não faz o que ele quer, ele só faz o que o general manda. E a ordem do general para mim e para você é: não pare, avance, pois o general conta contigo. Nosso adversário, ele é tão astuto, tão sagaz, que ele nos estuda e ele é paciente. Um certo escritor disse que o inimigo, ele não precisa de um serrote para derrubar uma árvore. O nosso adversário, ele não precisa de um serrote, um machado, um facão para derrubar uma árvore. Pois ele é tão paciente, mas tão paciente, que ele se senta debaixo de uma árvore e ele começa a tirar colher e colher de areia. Colher e colher de areia. E ninguém vê que ele está ali. Parece que alguém passa e fala: e aí, está fazendo o que aí? Eu estou aqui tirando uma colher de areia. E ele tirando colher e colher de areia. Só que de tanto ele tirar colher e colher de areia, chega um momento que ele chega na raiz. Quando ele chega na raiz, ele se afasta. E quando ele se afasta, ele espera somente o vento soprar. E quando o vento sopra, a árvore cai. Observe como o nosso inimigo é paciente. E muitas das vezes ele tenta fazer isso comigo e com você. Às vezes a gente ouve uma palavra. Muitas das vezes até da liderança de alguém que a gente não queria ouvir, aquela palavra nos fere. Muitas das vezes a gente está se empenhando e alguém diz: mas você não está se esforçando, e a gente está dando sangue. Muitas das vezes a gente está lutando e alguém vem nos dar palavra, aquela palavra corroe no nosso coração. Aí o inimigo pega aquela palavra, vê que a gente deixou descer no coração e ele começa a minar a nossa fé. Vai continuar. Mas o general manda te dizer: você não está lutando para ninguém. Você não está lutando para o pastor. Você não está fazendo para o líder de departamento. Você está fazendo para mim. Não importa as opiniões alheias, nós continuamos trabalhando, porque nós entendemos que nós trabalhamos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, não pare. Parece que eu vejo alguém aqui nesta noite. Eu estou falando direcionado de Deus, que eu ouvi uma palavra, o inimigo está usando essa palavra e está todo dia tirando uma colher. Você todo dia, quando vai orar, você chega na igreja, você olha para a pessoa e você fica lembrando daquela palavra, e aquela palavra fica corroendo no teu coração. E você até já chegou para alguém e falou: eu não aguento mais olhar para a cara de fulano. E alguém te perguntou por quê? Porque toda vez que eu lembro daquela palavra que ele me disse, me dá uma angústia dentro do meu coração, me dá uma tristeza. Ei, cuidado. Cuidado, pois o inimigo da tua alma quer minar a tua fé. Cuidado, pois o inimigo da tua alma quer minar o teu coração. Quando eu vejo essa palavra, eu me lembro que o nosso inimigo, ele é tão sagaz. Eu me lembro de dois irmãos que a Bíblia vai dizer, dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que um nasceu primeiro, tinha o direito da primogenitura.
E os dois crescem. A Bíblia vai dizer que um certo dia um sai para caçar. E ele sai para caçar, e quando alguém sai, esses dias eu fui pescar, e a gente foi pescar naquela alegria, eu e meu irmão e alguns amigos. E a gente pescando ali, eu comecei a lembrar dessa palavra, e eu jogava a vara. Eu passei o dia todo e eu não peguei um peixe. Os meus amigos que estavam comigo, meu irmão até pescou, até pegou algum peixe, mas eu não consegui pegar nada já. Fiquei o dia todo, chegamos 9 horas da manhã, saímos 6 horas da noite e eu não peguei um peixe. Tinha hora que eu falava, Deus, não tem um peixe na minha vara? Sério, eu falava, Deus, não tem um peixe na minha vara? Faz um peixe morder a isca, Senhor. Eu não peguei um peixe. E toda hora eu ouvia alguém falando, olha, peguei mais um. E eu não pegava nada. Só que a gente tinha levado algo para comer. Tínhamos levado carne. Então eu não fiquei com fome, pois eu estava preparado. Mas eu vejo agora Esaú. Estou certo? Esaú indo caçar. Se eu não toquei, me perdoe. Indo caçar e não pegou nada. Quando ele volta, o seu irmão e sua mãe já tinham tramado. Olha, vai caçar. E qual é o prato que ele mais gosta? O prato que ele mais gosta é guisado. Vamos fazer um guisado e ele vai chegar cansado. Ele vai chegar faminto. Ele vai chegar exausto. E quando ele sentir o cheiro do guisado, ele não vai resistir. Porque não vai dar tempo. A fome vai falar mais alto. O desejo de se saciar logo vai falar mais alto. Então ele vai ceder. E o que é que nós vamos fazer, mãe? É simples. Vamos falar com ele. Eu só te dou o guisado se você me der o direito da comida. Cuidado, pois o teu inimigo está te vigiando. O teu inimigo está te observando. E ele quer tirar o teu direito de primogenitura. E qual é o direito de primogenitura? O direito de primogenitura é quando eu e você viemos na frente e falamos, eu quero aceitar Jesus como autor e consumador da minha fé. E a partir desse momento nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E Satanás não tem mais esse direito. Satanás não tem mais o direito de herdar aquilo que Deus ele deixou preparado para nós. Então ele, com inveja que ele não tem, ele vai falar, eu também não vou deixar ele ter. Eu também não vou deixar ele herdar. Cuidado, pois o inimigo das vossas almas está nos rodeando. Aleluia. Ele quer minar a tua fé. Ele quer roubar a tua unção. Ele quer roubar a autoridade que Deus te deu. Ele quer roubar os sonhos e os projetos que Deus ele sonhou para a tua vida. Cuidado, pois o inimigo está procurando apenas uma brecha. Apenas uma brecha. E uma brecha que eu e você devem entrar na festa. Já observou que tem momentos que dentro da nossa casa, eu digo isso por mim, pessoas que eram para estar lado a lado conosco, pessoas que eram para estar, parece que a gente olha assim e fala, Senhor, será que essa pessoa não vigia? Será que essa pessoa é crente mesmo, Senhor? O que é que está acontecendo com essa pessoa que era para estar juntamente comigo, trilhando no mesmo caminho, parece que está avançando para mim, sair do caminho, Senhor, com as suas atitudes. Cuidado, pois o inimigo ele vai vir de diversas áreas e nós temos que ter ouvidos sensíveis e temos que ter intimidade com Deus para nós percebermos onde é que o nosso inimigo está agindo. Temos que ter intimidade com Deus, visão de águia, para quando o nosso inimigo armar o laço, a gente falar, já te vi. Eu sei que tu armou o laço, mas a palavra do Senhor vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem lâmpada nos pés não anda tropeçando. Quem tem lâmpada nos pés não cai nas armadilhas de Satanás. Porque nós somos peregrinos e nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. Aí o inimigo arma o laço e fala, agora eu vou tirar ele do caminho. Agora eu vou fazer ele tropeçar. Aí nós temos lâmpada nos pés, quando nós estamos passando, ele fica por lá. Peraí, aqui eu já vi que é uma cilada. E nós não caímos nas ciladas do inimigo, porque nós temos lâmpada nos pés.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus porque uma flecha na cabeça, com certeza ninguém resiste. Com certeza uma flechada no braço, na perna, se não pegar na veia do coração e conseguir estancar o sangue rápido, é fácil de resistir. Mas imagine você estar na guerra e você olhar para o seu amigo que estava do lado. Você olhou para ele e falou: vamos vencer juntos, vamos para a guerra. De repente ele toma uma flecha na cabeça. Aí os soldados agora botam um capacete na cabeça. Olhando para o lado espiritual, o nosso adversário, o lugar onde mais ele tenta minar, eu e você, é a nossa mente. Já observou? Que tem dias que parece que dá vontade de pessoas sair correndo. Tem dias que a dificuldade é tão grande que dá uma angústia dentro do teu coração, uma angústia dentro da tua alma que dá vontade de você largar tudo. Tem dias que dá vontade de você ir para um lugar longe e você só fazer isso. Dá vontade de gritar, porque quando você gritar, você vai sentir alívio na tua alma. Você vai sentir alívio dentro do teu coração, porque a angústia é tão grande, a pressão é tão forte dentro da tua mente. Cuidado com a tua mente. Pede a Deus para iluminar a tua mente. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, quando eu tenho a mente de Cristo, a mente é responsável por mandar comando para todo o corpo. Tudo que eu faço, primeiro vem na mente. Se eu falo, primeiro vem na mente. Se eu me movo, primeiro vem na mente. Tudo é a mente que manda o corpo. Então, Satanás ele quer agir na tua mente, na minha mente, porque ele dominando a minha e a tua mente, nós fazemos coisas que não devemos fazer. Se ele conseguir entrar na minha e na tua mente e cauterizar ela, acabou. Porque a mente é que dá comando a todo o corpo. É a mente que comanda a gente. Cuidado com a tua mente. Quando você chegar em casa, põe a mão na tua cabeça e diga: Senhor, olha o que aconteceu comigo. Eu vou falar aqui, pois eu sei que Deus vai falar com alguém. Eu logo quando cheguei na congregação da Rua Ceará, eu já estava. E eu pedi uma congregação. Cheguei na Rua Ceará, estava ali adorando a Deus. Um certo dia eu ouvi uma palavra. Eu ouvi uma palavra de alguém que eu mais ajudei. Eu ouvi uma palavra de alguém que eu fazia de tudo. Se falasse: pegue água no cesto para mim, carrega para Salvador. Eu pegava. E eu ouvi uma palavra, e aquela palavra, quando eu chegava no púlpito, que eu me assentava, todo mundo pregava, todo mundo sentia a glória de Deus, eu só fazia chorar. E quem sabe alguém olhava para mim e falava: ele está chorando porque está sentindo a presença de Deus. Ele está chorando porque a palavra foi forte. Mas eu estava chorando pois eu estava vivendo um conflito tão grande dentro da minha mente e do meu coração, que eu me sentia sozinho, eu me sentia abandonado. Mas Deus estava me ensinando a ser forte. Deus estava me ensinando porque lá na frente eu tinha que trilhar batalhas maiores. E como Deus falou: eu vou te ensinar a colocar a tua fé no ombro. Eu vou te ensinar que tu tem que estar lá do lado do ombro, mas a tua fé, a tua esperança não tem que estar dele. E aí eu chegava na igreja, por causa de uma palavra que eu ouvia, eu comecei a deixar aquilo iluminar no meu coração. E eu chegava, sentava, eu já não me sentia mais crente. Não tinha pecado, eu não tinha feito nada, mas eu não me sentia mais santificado. Eu achava agora que todo mundo era do mesmo jeito, que ninguém merecia mais a minha confiança. O inimigo começou a minar a minha alma. O inimigo começou a minar no meu coração. E um certo dia, eu passando, eu vi alguém bebendo. Um certo dia, eu passando, eu vi um jovem com um carro cheio de som, amando da alabança. E eu, com meu filho no braço, eu comecei a chorar porque eu estava sentindo uma angústia tão grande dentro do meu coração. E eu olhei para aquele jovem e falei: que nada, negócio de ser crente, negócio de ser via Deus, estou abandonado. Eu estava junto com ele, agora ele me abandonou. Eu vou parar. Eu agora vou trilhar o mesmo caminho que fulano está trilhando. Vou vender as coisas que eu tenho, vou começar a emprestar dinheiro. Acho que o Deus está falando com alguém.
aí o inimigo começou a minar a minha alma. E mesmo assim eu ia para a igreja, chegava lá e ficava naquela guerra. A carne e o Espírito. O Espírito queria que eu buscasse a Deus, mas a carne queria que eu fosse para o mundo por causa de uma palavra que eu ouvi. E um certo dia na igreja, o pregador começou a pregar essa palavra. Eu comecei a analisar a minha vida e eu falei, o inimigo quer me levar para o mundo. O inimigo quer minar a minha fé, o inimigo quer roubar a minha fé. E aquela palavra me trouxe esperança, trouxe alegria para o meu coração. Ei, cuidado. Aí Jesus me deu uma palavra quando eu cheguei em casa, não tem inveja do ímpio. Não tem do que o ímpio dos seus caminhos. Porque os ímpios, ele prospera ligeiramente demais. Mas o seu fim é como a mulher e o vento. Naquele momento eu senti inveja daquele jovem, porque eu vi ele no paredão de aonde, bebendo, cheio de dinheiro. Eu tive inveja dele. Isso foi verdade. Isso que é verdadeiro. E aí Deus falou comigo, não tem inveja do mundo. Você está pensando, está querendo ir para o mundo, está pensando que o ímpio aí é feliz. Jesus diz, a paz que eu vos dou, o mundo não tem. Vai para o mundo para comer. O ímpio ele pode até viver no mundo. Ele pode até ser feliz. Mas se eu e você for para o mundo, a gente não tem paz. Porque quando a gente estiver bebendo, vai passar um crente, a gente vai sentir uma tristeza tão grande na nossa alma. Quando a gente estiver fazendo alguma coisa errada, dançando, vai vir mãe, vai dar um olheiro. Aí a acusação vai vir na nossa frente, você morrer no inferno. E sabe o que aconteceu com esse jovem? Que um dia eu tive inveja dele, que um dia eu olhei para ele e falei, não tenho a minha vida como ele. Eu estava indo para a igreja, jovem. De repente eu vi um bocado de disparo, um capa de fogo. Alguém falou, mataram o Tiago. Falei, meu Deus, Tiago. E aí eu voltei correndo, ele estava ainda de olhos abertos, eu bati no rosto dele e falei, Tiago, quer aceitar Jesus, Tiago? E aí ele olhava para mim e falava, se você quiser aceitar Jesus, aperte a minha mão. Mas Tiago não tinha mais forças para apertar a minha mão. Ele não tinha mais forças para responder. E aí ele não conseguiu falar se ele queria ou não aceitar Jesus. E aí quando eu cheguei em casa, eu não fui mais para a igreja, eu vi ele morrendo na minha frente, no meu braço. Eu fui para a igreja, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, Deus começou a falar comigo. Está vendo o que eu te falei? Está vendo o que eu te falei? Que não era para você ter inveja do ímpio, porque o ímpio ele até prospera. Você dá 10 passos, parece que o ímpio já deu 500 na tua frente. Você não está lutando e fala, Deus, eu quero comprar uma moto, o ímpio troca de moto todo ano. Deus está falando com alguém, Deus, eu preciso de um carro. O ímpio todo dia tem algo. Aí a gente olha para o ímpio e fala, ai, não serve a Deus. Aí o ímpio começa a observar, caramba, e eu me Tiago morrendo na minha frente. Deus me viu com uma correção tão grande. Não tenha inveja do teu vizinho, não tenha inveja do teu amigo que não é crente, da tua irmã, do teu irmão que não é crente, porque ele vive uma vida de aparência, ele vive uma vida de mentira, ele vive uma vida de engano. Felicidade mesmo é na presença do Senhor. Alegria verdadeira somente na presença do Senhor. E quem sabe você já está encerrando. Quem sabe você está se sentindo fraco. Já estou encerrando. Quem sabe você está se sentindo sem forças. Quem sabe você está falando, Senhor, eu até quero, mas eu não tenho forças. Porque tem mais de vezes que eu não oro, Senhor. Jejuar, eu pensei quando eu jejuei, Senhor. Isso está fraco. Senhor, eu não sinto mais a tua presença. Aí eu me lembro que Elias, homem de Deus. Elias, homem de Deus, operou muitos milagres, usado por Deus de diversas maneiras. Aí chega agora uma mulher. E Elias, com medo da morte, a mente de Elias, ele vai para dentro de uma caverna. Quando ele vai, de repente ele vem agora atravessa o deserto. Quando ele atravessa o deserto, ele sente fome e sede. Não tinha água e não tinha pão. E parece que eu vejo o inimigo de Elias olhando para ele falando, Elias é morrer. Elias qualquer hora vai cair nesse deserto, vai desmaiar. E ninguém mais
jamais vai achar o corpo de Elias. Mas Deus que eu e você servimos, Ele conhece as nossas necessidades. O Deus ao qual eu e você servimos, Ele sabe como você vem de casa, Ele sabe como você está espiritualmente, Ele sabe como você está. E Ele falou: anjo, desce lá e fala para ele